Ele nos ensina outros dhikr para nós falarmos. Um dos dhikr que ele nos ensinou depois das rezas, depois das orações, das 5 orações, de nós falarmos Subhanallah 33 vezes, Alhamdulillah 33 vezes, Allahu Akbar 33 vezes, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir, para completar as 100 vezes. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele disse que quem falar esse dhikr depois das orações, Deus apagará todos os seus pecados, mesmo que os seus pecados forem do tamanho da espuma do mar. Então, esses adhkar nós deveremos praticá-los, fazê-los. Tem pessoas que falam, eu rezei e não deu tempo de fazer esse dhikr enquanto eu estava no lugar da reza. Então, eu permaneço rezando, fazendo esse dhikr. Os ulama disseram que sim, mesmo que você não continua com o wudu, continua esse dhikr. Mesmo que você saia da mesquita ou do lugar da sua oração, você continua esse dhikr, que você terá, inshallah, o mesmo privilégio que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele te ensinou, nos ensinou. Por isso que esse dhikr deve ser feito até se você levantar da sua depois da reza, ir para a sua casa, para o seu trabalho, no lugar onde você quer ir, mas continue falando esses adhkar. Esse dhikr também o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele ensina a Fátima radiyallahu ta'ala anha e o Ali ibn Abi Talib. A Fátima, ela tem uma posição grande na religião muçulmana. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele falou vários hadith que demonstrando o amor do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam pela Fátima radiyallahu ta'ala anha, e que ela é uma das mulheres mais completas que Deus já criou na face da terra. E mesmo assim a Fátima radiyallahu anha, o trabalho dela dentro de casa era um trabalho forçado, porque ela tinha que varrer a casa, ela tinha que fazer o pão, ela tinha que amamentar os seus filhos, ela tinha que moer o trigo para fazer o pão. Então ela tinha vários serviços dentro da sua casa, e as pessoas normalmente naquela época tinham empregados que ajudavam eles. Só que o Ali ibn Abi Talib era uma pessoa pobre, e o trabalho dele era tirar a água do poço. Então aquela água que ele tirava do poço, ele recebia uma tâmara, 2 tâmaras por cada balde que ele tirava. Então não tinha condições de trazer uma empregada para ajudar a Fátima dentro de casa. Algumas empregadas que chegaram até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele distribuía entre os muçulmanos, ou alguns escravos que ele vendia. E o Ali ele soube que veio algo ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e pediu para Fátima para que fosse até o pai dela, até o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que ele cedesse uma empregada para ela, para ajudar ela. A Fátima ela foi lá uma vez, 2 vezes, ficou com vergonha de falar com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sobre isso. E ela contou para Aisha radiyallahu ta'ala anha a situação dela. A Aisha comentou com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e nessa noite o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ele foi para a casa do Ali e Fátima, e ele viu os dois com um manto se cobrindo. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entrou no meio deles e disse para eles: por acaso vocês querem que eu ensine algo a vocês que seja melhor do que uma empregada? Quando vocês virem para o seu leito, antes de dormirem, falem Subhanallah 33, Alhamdulillah 33 vezes, Allahu Akbar 34 vezes, que se completam 100 vezes. E disse para eles: isso é melhor para vocês do que um empregado que possa ajudar vocês. Sendo que Ali radiyallahu ta'ala anhu, ele entrava e dizia: eu entrava na minha casa e via a Fátima toda ela adorando a Deus. Disseram para ele como é que a Fátima adorava a Deus em todos os seus momentos. Ele dizia que ela moía o seu trigo com a sua mão direita e amamentava Al-Hassan ou Al-Hussein com a sua mão esquerda, e lembrava de Deus, falava dhikr com a sua língua. Então ela estava sempre em adoração. E o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ensinou eles esse dhikr. E o Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ele disse: depois que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou esse dhikr, jamais eu deixei ele em toda a minha vida. Então, até nos momentos difíceis da vida dele, ele não deixava aquele dhikr. E por isso que nós deveremos fazer esse dhikr, ensinar aos nossos familiares. Inclusive os ulama, que eles falam que o profeta ensinou isso a Fátima, no lugar de dar para ela um empregado, porque o dhikr, ele dá uma força também para o nosso corpo. Além de fortalecer a nossa fé, ele fortalece também
o corpo da pessoa, se ele falar realmente com sinceridade, se ele estiver sempre fazendo esses adhkar. Então, são dos adhkar que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensina, que nós deveremos sempre repeti-los durante os nossos dias e durante as noites, para que, inshallah, Allah nos abençoe. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.